o sujeito que, dividido pela estrutura de linguagem, isso se apresenta, por exemplo, em Descartes, né? É um sujeito que não tem certeza que o Descartes, por exemplo, no primeiro, não sei se vocês já leram o Discurso do Método, mas recomendo que leiam, é um pocketzinho, você encontra hoje em qualquer livraria por 10, 15, 20 reais, e você lê numa tarde de sábado, assim, ao invés de ir para a farra, fica em casa lendo o Discurso do Método, numa tarde você lê. Não é? E vocês vão ver, por exemplo, que o primeiro movimento do Descartes, que é o movimento da dúvida, não é? De pôr tudo em dúvida, é um movimento extremamente lacaniano, não é? Fazendo uma brincadeira aí. Né? Por quê? Porque ele vai utilizar, ele não diz isso, obviamente, eu estou traduzindo Descartes via Lacan. Não é? Ele está interrogando a existência de tudo através da estrutura de linguagem. Não é? Porque é a estrutura de linguagem que nos permite isso. A linguagem nos permite sempre interrogar o que é que isso quer dizer. Não é? Tem sempre a possibilidade de interrogar e perguntar alguma coisa, de pôr em dúvida, não é? Por exemplo, a existência do que quer que seja. Então, o Descartes ele abre, ele funda a divisão do sujeito. A divisão, o Lacan, no Seminário 11, diz isso com todas as letras. Ele funda o sujeito freudiano, não é? Porque ele funda o sujeito dividido. O problema é que o Descartes não suportou isso. Não é? Como diz o Lacan, ele ficou tão angustiado que fez uma passagem ao ato e terminou suturando a divisão do sujeito. Não é? Mas foi ele quem se deu conta da divisão do sujeito, da clivagem do sujeito. Não é? Mas como ele não era Freud, nem poderia, não é? E ainda precisava de alguns séculos para a psicanálise poder aparecer, ele fez então um movimento que é exatamente esse o movimento que toda a ciência faz desde então, não é? Inclusive na psicologia, depois a gente vai discutir um pouco isso aqui, como é que acontece, que é exatamente não querer saber desse sujeito, né? De fazer uma foraclusão do sujeito. E que é possível, por exemplo, quando Descartes se fixa na ideia de pensamento, de que o pensamento garantiria o ser, ele está como que querendo, afirmando na linguagem lacaniana de que o simbólico garante o real do ser, né? De que o simbólico poderia dizer, finalmente, tudo do real do ser. O que, obviamente, não é verdade. A gente sabe que o que acontece conosco é que, quando a gente entra no campo do simbólico, da linguagem, nós perdemos a possibilidade de dizer tudo, né? Especialmente de dizer algo garantido sobre o ser, quem eu sou, como eu sou e etc. Não é? Essa garantia não existe. O Descartes é uma forçação de barra do Descartes dizer que o pensamento garante, não é, esse saber sobre o ser, né? Ou a existência do ser, ou a definição do ser. Não garante. De todo modo, o pensamento fica aí como sendo um campo, se nós pudermos traduzir isso em termos lacanianos, a gente poderia dizer que o pensamento é como se fosse o campo simbólico, né? O pensamento do Descartes, o campo de significação, aquilo que o Lacan chama de S1, S2, né? Essa correlação entre significantes, né? Que supostamente deveria representar um sujeito, né? Mas que no caso do Descartes e da ciência de uma maneira geral, o sujeito fica foracluído. Não é? Por quê? Porque, veja bem, a afirmação do Descartes, dizer que o pensamento garante o ser, não resolve o problema. Não é? Isso é uma arrumação metodológica, não é? E que, a partir de então, toda a ciência vai acreditar que, na lógica do pensamento, na lógica da linguagem, na lógica simbólica, nós podemos resolver tudo. Não é? É possível ter um saber, o Lacan, inclusive, chama de uma tirania do saber. Não é? É possível saber, ter um todo saber, um tudo saber, no campo do simbólico. Não é? Se a religião adia para o fim, não é? Para o juízo final, não é? O encontro com a verdade,
A ciência adia um pouco mais, né? Quer dizer, ela diz que, bom, a gente não tem ainda, mas vai ter, né? A gente não sabe ainda, mas vai saber. Ela acredita nessa possibilidade de realmente saber tudo, né? É porque a gente ainda não sabe, mas um dia vamos saber. Quer dizer, a falta que existe no campo do outro, a ciência tenta resolver isso através do pensamento. Lacan tem um matema que vocês devem conhecer, como por definição significante sempre representa o sujeito para outro significante, ele nunca está só. Não existe um último ou um único significante que possa dizer do meu ser. Isso é uma impossibilidade. E para a psicanálise isso é uma impossibilidade e isso não tem solução. Você não vai saber um dia. Você não vai saber disso na análise. Não é? Você não vai, eu vim aqui saber quem eu sou. Como a gente estava conversando isso hoje na sala de aula, né? O Lacan dizia que isso não era motivo para fazer análise, ele mandava o cara passear. Não é? Eu vim aqui para me conhecer, para saber quem eu sou. Não é um bom motivo para fazer análise. Vai embora, quando você tiver um bom motivo, você volta. Não é? Porque isso é uma impossibilidade que nenhuma análise vai resolver. O que nós temos que tratar é como é que nós lidamos e tratamos com essa impossibilidade e não querer resolver essa impossibilidade com uma possibilidade. Não é? A frase que fala disso é de Lacan no Seminário 17, que ele diz assim, de que a análise transforma uma impotência numa impossibilidade. Não transforma uma impotência numa potência. Isso quem propõe é a psicologia, o coaching e etc. A psicanálise não propõe isso. A impotência se transforma numa impossibilidade, ou seja, num tratamento que nós damos ao real. A esse real dessa impossibilidade, mas não há nenhuma resolução. Está claro até aí? O fato é que, veja bem, é como se a ciência estivesse trabalhando só na parte de cima daquele matema ali, que é o matema do discurso do mestre. Não é? Que é exatamente isso que a ciência não quer saber. A ciência não quer saber do fantasma. A ciência não quer saber do sujeito e nem tampouco da condição singular do sujeito diante do outro. Não é? Toda lógica científica é uma lógica universal. E, portanto, na prática e na lógica metodológica da ciência, não é? Ela implica em considerar ou tentar destruir o sujeito numa lógica universal. Ora, cá para nós, né? Quer dizer, bem entendido, o sujeito em psicanálise implica uma condição singular, que é exatamente o que se opõe ao universal. A ciência ela fundou o sujeito, mas resolveu dissolvê-lo, né? Fez o que Lacan chama de uma foraclusão do sujeito, e, portanto, todo o seu esforço é no sentido de não considerar o sujeito e a sua singularidade. Toda a sua metodologia, não é? Se nós trazemos isso para o nosso mundo aqui da psicologia, a grande diferença que existe entre psicologia comportamental e psicanálise. Não é? Quer dizer, todo o esforço da psicologia comportamental é para apagar o sujeito. Não é? Se quiserem colocar estímulo-resposta lá em cima, também pode. Não é? Quer dizer, a psicologia comportamental trabalha unicamente no campo do simbólico, não é? Dos significantes. Eles não sabem disso, mas a gente pode dizer para eles, né? Quer dizer, que trabalham apenas no campo significante, não considerando o sujeito. Como se... eles dizem isso com todas as letras, né? Que essa coisa... Isso é subjetivismo, né? Quer dizer, essa coisa de sujeito e etc. Vamos trabalhar apenas com essa conexão estímulo-resposta, e esse negócio de sujeito é coisa de subjetivismo de psicanalista. Bom, então, voltando a que o PH estava colocando aqui para vocês, né? Então, por que Lacan vai dizer que o sujeito da psicanálise não é outro senão o sujeito da ciência? Porque
é isso que ele vai retomar, que a psicanálise recupera esse sujeito que a ciência funda e foraclui. Não sei se todos entendem essa ideia de foraclusão, né? Foraclusão é um mecanismo psicótico de não inscrever isso, é como se isso não existisse para a ciência, não é? É da mesma maneira que para a psicose o nome do pai não existe, porque ele não articula o sujeito com o gozo do corpo, não é? Para a ciência também, e é por isso que Lacan define a ciência como uma paranoia bem-sucedida, não é? Porque, não sei se vocês atendem ou atenderam algum paciente psicótico, não é? O paciente psicótico ele tem um empuxo ao universal, não é? Ele tem obviamente graves dificuldades de lidar com o singular. Então, todo o problema do psicótico é do campo da espécie humana, não é? Não é propriamente, lembrem do Schreber. O Schreber queria criar uma nova raça, não é? E os delírios, as formações elementares, geralmente têm essa dimensão, né? Tem uma dimensão universal, não é? Que quer resolver as coisas, etc. Inclusive, pode ser um bom santome, não é? Se o sujeito cria uma teoria para resolver os problemas sociais, não é? Por exemplo, os problemas do mundo e etc. Não é por acaso que a religião serve tanto como conteúdo para as construções delirantes, não é? Se eu constituo uma ideia universal de resolver todos os problemas no campo do universal sem implicar o sujeito, né? Porque o psicótico, exatamente, ele tem dificuldades com isso, porque estruturais, né? Então, eu consigo uma boa organização com isso. Não é por acaso que, em algumas situações, o sujeito, numa condição psicótica, se organiza no meio religioso, né? De alguma maneira, né? Mas, bom, trazendo para a ciência, você teria exatamente essa ideia de que esse sujeito ele não é considerado em nenhum momento. O PH falou da lógica, né, de como Lacan trabalhou com a lógica, né, de como a tentativa da lógica era exatamente trabalhar só com a parte de cima, que é o campo de significação, não é? Sem querer considerar nem a divisão do sujeito, nem tampouco o tal do objeto A, que é o campo do gozo. É por isso que a lógica científica é uma lógica paranoica. Por isso que a ciência, como diz Lacan, é uma paranoia bem-sucedida, não é? Porque não há sujeito. Não é? Veja bem, para falar mal mais uma vez e cutucar os nossos colegas comportamentais, não é? Quer dizer, isso não pode servir para a clínica, não é? Isso não pode ser uma prática que trate o sujeito, que tenha alguma vantagem na clínica, não é? Você universalizar o sujeito, quando na clínica, pelo menos como bem entendida a clínica, ela implica uma certa condição, uma escuta singular do sujeito, não é? Bom, existem clínicas e clínicas, obviamente, não é? Mas a clínica psicanalítica implica essa escuta singular do sujeito, não é? Tudo que leve a esse movimento de universalização complica a vida do sujeito, não é? Porque o sujeito, por definição, ele é subversivo, ele implica uma inadequação, eu falava isso hoje de manhã também, uma inadequação no campo do outro, não é? A gente discutia isso hoje na sala de aula também, né? Falando na normalidade. O que é que vem a ser normalidade, não é? Se vocês estiverem absolutamente normais, por favor, adoeçam, não é? Porque a normalidade absoluta é devastadora. Obviamente é por isso que ela não existe, não é? Mas, por exemplo, o quadro que poderia, de alguma maneira, mais próximo disso seria um quadro obsessivo onde o sujeito quer se adequar às normas e aos padrões normais, morais, sociais, a todo custo, não é? Felizmente ele não consegue, não é? Porque o sintoma vem, e é por isso que Lacan diz que o sujeito é um sintoma, não é? O sintoma vem se apresentar como uma tentativa de marcar essa impossibilidade de você dissolver o sujeito no campo do outro, no campo do universal, não é?
E vejam que é por isso que a psicanálise existe. Por isso que a ciência é condição de possibilidade da psicanálise. Porque a ciência é um discurso que tenta fazer isso, que tenta dissolver o sujeito no campo do universal. E o que é que acontece? Ele retorna por algum lugar. Não é? Retornou por onde? Através de Freud, pela psicanálise. Lembrem-se da prática dos médicos lá do século XIX, os colegas de Freud, Charcot, Liebau, Bernheim, o próprio Breuer. O Breuer nem tanto, o Breuer já tinha uma tocada parecida com a do Freud. Não é? Mas que e os médicos que tratavam as histéricas que queriam apagar o sujeito, apagar os sintomas. Não é? E como Freud faz um movimento discursivo, inclusive, contrário. Né? Ao invés de querer apagar, Freud senta, cala a boca e começa a escutar as histéricas e a escutar esse sujeito de uma forma singular, sem querer. Porque, veja bem, por exemplo, se você vai num psiquiatra hoje e você diz alguma coisa, ele não vai lhe escutar. Ele vai escutar o que você está dizendo, mas não vai escutar o sujeito. Ele vai escutar você o que você está dizendo para lhe universalizar no diagnóstico, obviamente equivocado, do DSM-5 ou do CID-10 ou coisa que o valha. Não é? Que para o sujeito não vai ter nenhuma função, rigorosamente. A função vai ser tomar uns remedinhos e etc., né? E nunca mais sair do consultório, como eu já disse, né? Ficar eternamente na base do remédio. Então, isso não é uma escuta do sujeito. Né? Isso é um processo. E veja bem, o mais curioso é que a lógica aí é que essas práticas se vangloriam de serem científicas. Não é? Eu não vou entrar na discussão se a psiquiatria é ou não é uma ciência, não é? Mas é muito curioso que seja assim. Porque não se trata nem de ser epistemológico, de uma comprovação epistemológica se são ou não são ciências. O fato é que os psiquiatras, por exemplo, os colegas comportamentais, estão submetidos ao discurso científico. Se são ciências ou não, são outros 500. Não é? Não é a mesma coisa. O discurso científico e a ciência não é a mesma coisa. Não é? O discurso, a lógica psiquiátrica e a lógica comportamental, por exemplo, é uma lógica que está subjugada ao discurso científico. Quer dizer o quê? Que foraclui o sujeito, não é? Que não quer saber do sujeito, não quer saber do fantasma, que é o que singulariza o sujeito. Como é que o sujeito trata o real? Não quer saber nada disso. Toda a prática tem uma tendência de fazer um processo de universalização desse sujeito. Não é? Bom, como eu disse, é por isso que a psicanálise existe, porque a ciência apareceu e o discurso científico se enraizou na cultura. Não é? Então, a psicanálise é filha da ciência. É uma filha Rita Lee, né? É uma filha ovelha negra. Não é uma filha dileta, não é a filha que enche os olhos da mãe e do pai. É aquela filha que resolveu ser diferente, ser ovelha negra e partir para outra. Não é? De considerar tudo aquilo que a ciência não considera. Não é? Então, o sujeito da psicanálise é esse sujeito que foi foracluído pela ciência.